Eu sou o pastor Adilson Iuli. Estaremos dando prosseguimento ao treinamento de obreiro. Esta semana estamos discorrendo a respeito de um tema de suma importância para a igreja: a misericórdia de Deus, amados. A ministração de hoje é: vinde a mim, todos vós que estão cansados. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Querido, Jesus ele começa a ministrar sobre esta parábola do filho pródigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, que antecede, que Jesus estava na casa de um fariseu e ali ele se depara com muitas indagações, muitas críticas, e o Senhor, querido, ele começa a ministrar algumas parábolas em relação à misericórdia. Jesus, quando ele começa a ministrar sobre a situação daquele filho estando na casa do pai, ele deixa a casa do pai, ele pede a sua herança, ele se dirige, literalmente, querido, ele vai para o mundo, ele pega toda a sua herança e vai para o mundo. Mas a alegria do mundo é passageira. E aqui nós percebemos que o filho foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, ele começou a passar necessidade. Por isso ele foi trabalhar como cuidador de porcos. Ele desejava comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Percebeu a sua miséria. Lembrou-se da casa do pai. Lá ele tinha tudo, amados. Queridos, para um judeu, cuidar de porcos é descer o mais baixo nível da humilhação. Judeu, você vê ele cuidando de ovelha, você vê ele em plantações, mas a questão de porcos para o judeu era algo que trazia a impuridade. Jesus, amado, ele começa a ministrar para os fariseus, para os escribas, para os doentes. Ele traz a situação deste filho que tinha tudo, mas deixou a casa do pai, foi para o mundo e desceu o nível mais baixo da humilhação. Estando ainda longe, seu pai ouviu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai o amou de tal maneira que disse aos empregados: dá um banho nele, vista ele da melhor roupa. Colocou um anel no seu dedo, calçou os seus pés, mandou imediatamente matar um novilho gordo,
Vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois o meu filho que estava perdido, morto, foi achado. Aqui há uma história, querido, que pelo intelecto humano, pela nossa razão, nós, no mínimo, ia sentenciar este jovem, bem feito, para você, é problema seu, gastar tudo, mas aqui nós percebemos que Jesus, quando ele disse, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tremenda essa situação que Jesus aqui relata, de um amor de um pai que não estava importando para a atitude do filho, abraçou, beijou o seu filho. Esse, querido, deve ser a nossa atitude como cristão. Muitas pessoas vão bater na porta da sua congregação, cheio de erros, de falhas, mas nós temos que amar o pecador, não importa a condição, como ele chegou aqui, sujo de lama, fedendo, porque mexer com o porco é terrível. A igreja tem que dar o banho nele, limpar, literalmente, querido, a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas aonde que está a misericórdia? Jesus estava mostrando a esses fariseus que eles não bastavam conhecer a palavra de Deus, mas eles tinham que ter a misericórdia, como este pai teve do seu filho. Eu quero passar aqui para vocês, em Números, capítulo 12, relata a respeito de uma situação tremenda, querido. Fala de uma liderança que Deus delegou a Moisés, um líder escolhido por Deus. Miriam e Arão fica sabendo que Moisés casa com uma mulher etíope, queridos. E isso gera uma situação que Miriam, ela consegue convencer Arão, e os dois começam a ver falhas no seu líder, mas Deus percebe e manda chamar Miriam, manda chamar Arão e manda chamar Moisés, e os três se dirigem ao tabernáculo, e ali Deus brada com eles, dizendo: eu falo face a face com Moisés. Eu escolhi Moisés. E a Bíblia nos relata aqui que imediatamente Miriam fica leprosa. Olha as consequências, queridos, que aconteceu, mas o tema desta ministração é sobre misericórdia. Miriam, ela se torna leprosa porque ela
tocou no ungido de Deus. Mas olha a reação de Arão. Ele diz: meu irmão, eu pequei contra ti, contra Deus. A mesma atitude que aquele filho pródigo teve, a mesma atitude que muitos estão chegando à igreja. Arão, ele teve uma atitude de reconhecimento da sua falha. Mas olha a atitude do verdadeiro homem de Deus. Então Moisés clamou ao Senhor e disse: ó Deus, por misericórdia, cura a minha irmã, perdoa o meu irmão. Queridos, Moisés já tinha passado por tantas experiências com Deus, mas ele precisou passar por uma das maiores experiências que Deus traz ao obreiro, que Deus traz ao líder, que Deus traz ao pastor. Um dia, querido, você poderá passar pela injustiça, pela calúnia, pela difamação. Qual será a sua reação? Moisés aqui, ele nos deixa um exemplo a ser seguido, querido. Foi doído, porque quem se rebela com ele, os próprios irmãos dentro da casa dele, comendo na mesa dele. Quantas pessoas se levantam contra pastor? Às vezes um obreiro mais chegado se levanta contra o seu pastor. Querido, eu só tive um único pastor que para mim, eu considero e tenho o maior apreço a ele como pai, porque ele me ensinou a palavra de Deus. Não estou no mesmo ministério hoje que ele, fiquei quase 15 anos junto ao lado dele, mas eu conheço, querido, as consequências do que é se levantar contra o ungido de Deus. E muitas vezes ouço pessoas vindo aqui falando disso, falando daquilo, do seu pastor, e eu digo: olha, reveja os seus conceitos. Moisés aqui ele nos traz um ensinamento, principalmente para mim que estou sentado nesta cadeira. Tenha, ó Deus, misericórdia. Queridos, aqui nesta passagem nós vemos a atitude de Miriam, que faz um levante. É a cometida de lepra, é o pecado. Lepra representa o pecado. Nós vemos que ela influencia o sacerdote Arão, e ele se levanta contra a falha do homem Moisés. Mas o que me fica aqui caracterizado é a postura do líder, que reconhece tudo isso e ora a Deus e diz: tenha misericórdia deles. Fique com esta ministração, amados. A igreja, ela precisa compreender o que significa a compaixão, ter misericórdia das pessoas. Neste quesito é que nós vamos ver se você é ou não um homem ou uma mulher de Deus. E me despeço com a paz do Senhor. Obrigado.